né? Como vocês ficaram sabendo, nós mudamos aí de regional e agora nós estamos essa regional abençoada aí, juntamente com o Horta, juntamente com o Diego e com o Gustavo, que é pastor lá na Lagoinha Camargos e Riacho, né? Tem essa vida abençoada lá e é uma honra ter você aqui com a gente, viu? Eu tinha chamado para ir no domingo, aí não, no domingo não dá, muito difícil, né? Aí eu falei, então no sábado, eu falei, nós queremos ir de qualquer jeito aqui, né? Graças a Deus. Tenta sua mão para cá. Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Tiago, do pastor Gustavo, que dispôs no seu coração estar aqui conosco, ó Deus, Pai, para levar a tua palavra aos nossos corações, essa boa semente que é a tua palavra. Eu creio que os nossos corações, que essa terra já foi arada nessa noite, Pai, pronta para receber essa boa semente, Pai. Pai, use ele como um canal, como instrumento nas tuas mãos, Pai, para edificar a tua igreja através da tua palavra e também para que o Senhor seja glorificado através dessa palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu jogar para você aqui. Você tem até 9h30 tranquilo, porque é 1 hora. Até 11h30? Beleza. O pessoal não levanta não, gente, é brincadeira. Boa noite, paz do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, uma grande alegria em estar aqui. Me senti muito bem recebido, muito abençoado. Louvor edificante, glória a Deus por isso. Você também sentiu assim? Você também está assim, leve, abençoado? Sabe por quê? Porque o louvor não é para nós. O louvor tem que ser para Cristo, é centrado em Cristo. Aliás, foi para isso que nós nascemos, para adorar o nosso Deus. Portanto, é por isso que a gente se sente bem ao adorar a Deus, ao louvar a Ele, porque é para isso que nós fomos feitos. Então esse louvor foi um louvor de total devoção, entrega, né, centrado na pessoa do nosso Deus. Isso me fez ficar muito abençoado. Então glória a Deus. Queria agradecer os pastores, que igreja linda, que família pastoral linda também, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, e é uma alegria estar aqui, viu? Muito obrigado. Meu nome, como o pastor disse, é Gustavo. Eu sou casado com a Sabrina há 15 anos, tenho 2 filhas, Alice e a Lívia. A Lívia tem 8 meses e a Alice tem 5 anos. Estamos lá. E hoje foi um dia de família. Hoje estavam em casa a priminha das minhas filhas, uma amiguinha delas, a minha sogra e mais umas 3 tias. Só tinha mulher lá. De macho era só eu e meu cachorro, né? E tinha umas 3 tias, mas parecia que tinha umas 200. Vocês já perceberam isso? Alguém já teve esse sentimento assim? Ainda mais só mulher, né? Só eu lá. Às vezes eu chamava meu cachorro, nem ele estava aguentando mais aquela coisa. Mas estava uma bênção. Glória a Deus. E que alegria falarmos de família, falarmos sobre esse tema tão precioso e um tema assim tão caro, resgatando valores. Eu gostaria de falarmos sobre alguns pontos da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Então já te convido a abrir a sua Bíblia em Filipenses. Paulo, o apóstolo Paulo, autor de mais da metade, ou bem a metade do Novo Testamento. Homem que foi talvez o maior missionário de todos os tempos, um grande missiólogo, um grande pastor, um grande pregador, um homem que sofreu pelo Evangelho, mas um homem que falou tanto sobre família também. É um homem que falou tanto sobre o amor. O apóstolo Paulo, que inspirado pelo Espírito Santo, fala que lá em 1 Coríntios 13, acerca do amor. Paulo é aquele que vai, inspirado pelo Espírito Santo, dizer que o casamento é uma expressão do amor de Deus, que todo casamento, toda família deve ter como alvo e como espelho o
amor de Cristo pela sua igreja. Olha que coisa forte, profunda. As nossas famílias devem resplandecer, as nossas famílias devem mostrar qual é o amor de Deus pela sua igreja. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Assim, maridos, vocês devem amar a sua esposa e se entregar por elas. Esposa, assim como a igreja ama, está submissa a Cristo, vocês devem amar, estar submissas ao marido. É um amor, é uma união tão profunda. E o apóstolo Paulo que traz isso. Mas o apóstolo Paulo escreve uma carta aos irmãos lá de Filipos. E eu gostaria de tirar algumas lições ou alguns valores de forma panorâmica aqui no livro de Filipenses que Paulo traz. Alguns conselhos que Paulo traz àqueles irmãos e que podemos trazer como princípios para a nossa família, para o nosso casamento, para a família que Deus nos deu. Antes, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai amado, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor. Deus, não somos nada sem a Tua graça, sem o Teu amor, sem as Tuas misericórdias. Deus, nós precisamos do Senhor. Precisamos da intervenção do Senhor hoje, aqui, nessa noite, nos nossos corações, na nossa mente, para que a Tua palavra, Deus, tenha o efeito que ela deve causar nos nossos corações. Ó Deus, abra os nossos olhos, nosso entendimento, que a Tua palavra entre poderosamente. Ó Deus, que o nosso coração, que o Senhor faça do nosso coração como que terra fértil, pronta, Deus, para ser semeada, e que a semente da Tua palavra, ao cair em nossos corações, produza muito fruto para a honra e para a glória do Teu nome. Ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo vai trazer aqui diversos princípios para a vida cristã. E em um congresso de família nós poderíamos falar sobre tantos passos, 99 passos para acender a chama do amor. Poderíamos falar sobre 25 técnicas de comunicação, formas de se entender o outro e tantos assuntos pertinentes e importantes dentro de uma família e dentro de um casamento. Contudo, se resgatarmos princípios básicos da vida cristã, princípios cristãos, e vivermos esses princípios em nossa família, mais da metade dos problemas das famílias estarão resolvidos. Portanto, eu gostaria de trazer princípios comuns que Paulo apresentou para aqueles irmãos, mas para que nós possamos aplicá-los na nossa família. Amém? E o primeiro deles, o primeiro princípio, o primeiro valor a ser resgatado é o princípio da oração. Uma vida de oração. Termos uma vida de oração em nossa família. E eu te convido para ler o versículo 3 do primeiro capítulo de Filipenses. Diz assim: dou graças a meu Deus por tudo que lembro de vocês. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que ele agradecia a Deus. E a primeira oração, ou o primeiro motivo de oração que eu quero trazer para nós, é sermos pessoas que oram em gratidão. Precisamos ser gratos, precisamos viver mais em gratidão e precisamos demonstrar a nossa gratidão a Deus. Uma vida leve, uma vida abençoada, uma vida, ou a vida que temos, ela é abençoada porque Deus nos deu a vida.
se podemos crer em Jesus, se podemos crer que Ele está vivo, se podemos saber que nós venceremos a morte, que nós já vencemos a morte em Cristo Jesus, se podemos ter certeza da nossa salvação, se podemos ter uma família. Ah, pastor, mas a minha família é difícil. Mas Deus te deu uma família, Deus escolheu uma família para você, Deus te colocou nesse seio familiar, nesse ambiente familiar, portanto, seja grato a Deus. Nós precisamos sempre lembrar motivos e motivos que temos de gratidão. Uma vida de gratidão é uma vida mais leve. Às vezes nós gastamos tanto tempo, se é que gastamos tempo de oração, mas gastamos tanto tempo apenas pedindo. E isso cansa. Deus, eu preciso de mais. Isso demonstra que nunca estamos satisfeitos. Isso demonstra que precisamos de muito mais, que queremos que Deus cumpra os nossos projetos, que Deus abençoe tudo o que fazemos, e nos parece uma ingratidão. Muitas vezes vivemos infelizes, esperando a felicidade no futuro, quando o Senhor já nos dá tantos motivos de felicidade hoje. Portanto, precisamos orar em gratidão a Deus, sermos gratos por tudo que nos lembrarmos, não vivermos apenas esperando a felicidade futura, as conquistas futuras, mas desfrutarmos de gratidão e alegria por todas as conquistas já recebidas. Portanto, nesse momento, gaste aí alguns segundos lembrando as bênçãos que Deus deu para a sua família, lembrando os livramentos que Deus já trouxe na sua casa, lembrando das bênçãos do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza que você vai agradecer muito a Ele. Um outro motivo de oração está lá no versículo 6, Filipenses 1:6, diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que é que isso nos ensina? Que precisamos orar pedindo confiança na provisão divina nas nossas famílias. Precisamos orar pedindo a Deus que nos dê mais confiança nele. Que, como Gabriel disse, possamos reconhecer que tudo que temos vem dele, que é ele quem faz todas as coisas. Paulo, orando pelos irmãos de Filipos, dizia que eles estavam fazendo um bom trabalho, dizia que eles estavam contribuindo para a expansão do reino. Paulo sabia que aqueles irmãos eram tementes a Deus, mas eles passavam por aflições. O próprio Paulo, ao escrever aquela carta, estava preso, e ele sabia que perseguições viriam na vida daqueles irmãos, que dificuldades chegariam na família daqueles irmãos, e que muitas vezes essas dificuldades poderiam trazer algum desconforto que os impedisse de continuar a proclamar o Evangelho. Mas aí Paulo vira e fala: olha, que vocês saibam que aquele que começou a boa obra há de completá-la, que aquele que chamou vocês, ele mesmo vai trazer as provisões para que vocês continuem firmes na fé. Paulo tinha certeza que esse Deus que salvou aqueles irmãos iria capacitá-los para continuar a obra. No casamento, na família, a gente deve ter essa certeza também. Essa certeza que se Deus uniu, que se Deus trouxe os filhos, que se Deus te deu essa família, Ele vai trazer as provisões para que vocês continuem. Ele vai trazer as provisões para que os conflitos sejam resolvidos. Ele vai trazer a sabedoria que é necessária no dia a dia. Portanto, precisamos crer na provisão
provisão divina. Portanto, precisamos aprender a descansar mais nesse Deus, a confiar mais que Ele não esquece dos seus, que a sua família não está esquecida, que Deus tem todas as coisas sobre o seu governo, sobre o seu controle, sobre as suas mãos, que Deus não perde o controle, que Ele sabe o que vocês estão enfrentando e Ele vai completar a obra que Ele começou. E muitas vezes nós somos amadurecidos em meio às dificuldades. É no meio das provações, é no meio das lutas que a fé é depurada. É por meio das tribulações que somos mais perseverantes. E a perseverança traz esperança. Portanto, quando você passar por tribulações, você vai se lembrar que existe uma vitória futura. As tribulações produzem isso, a certeza de que as coisas são passageiras, mas que a nossa vitória está garantida. Temos lutas hoje, mas quando o Senhor voltar, Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Passamos por dificuldades, enfermidades na nossa família, mas podemos ter esperança, porque chegará o dia que não haverá mais dores, mais doenças, mais enfermidades, que estaremos face a face com Deus Todo-Poderoso. Portanto, podemos ter esperança. Portanto, devemos então orar para que o nosso coração descanse no Senhor, para que o nosso coração confie na sua provisão. Precisamos ser crentes que creem que o Senhor está no controle de tudo. Precisamos aprender muitas vezes a parar de querer fazer tudo com as nossas próprias forças e orar mais. Precisamos orar mais pela nossa família. Precisamos orar mais para que sejamos perseverantes, para que sejamos confiantes. Falamos então sobre uma oração de gratidão, precisa fazer parte da sua vida. Sobre uma oração que pede confiança na provisão de Deus, precisa fazer parte das orações da sua família. E eu quero dizer ainda que precisamos orar para que o amor aumente em sabedoria. Veja aí o versículo 9 do primeiro capítulo ainda. Veja a oração de Paulo. Ele diz assim: e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes, sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, nas suas orações, nos seus momentos de orações, e precisamos ter mais momentos de oração em família, precisamos ter mais momentos de oração com os nossos filhos, precisamos ter mais momentos de oração enquanto casal. Você precisa orar mais com sua família. Você não pode passar um dia sequer sem uma oração familiar. Você precisa reunir seus filhos. Se você é filho, então chame o seu pai para orar, mas ore. E aqui o apóstolo Paulo, ele pede para que o amor aumente em sabedoria. Amor diz respeito a serviço, como vamos ver um pouco mais para frente. Amor diz respeito à entrega, à dedicação, a compromisso. Mas o apóstolo Paulo fala: faço essa oração, que esse amor aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Nós precisamos de discernimento, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de ter boa percepção das coisas dentro de casa. Desde decisões grandes, as decisões pequenas do dia a dia, as situações simples da vida, precisamos pedir a Deus sabedoria. A vida é tão corrida,
A vida às vezes parece um caos, uma bagunça dentro de casa, tanta coisa para resolver, e às vezes a gente vai fazendo as coisas no automático, mas nós precisamos parar e perguntar se estamos fazendo o que estamos fazendo com sabedoria, se estamos fazendo o que estamos fazendo com a direção de Deus. Precisamos ter sabedoria, persistência, precisamos ter conhecimento, percepção em tudo que estamos fazendo. Será que nós temos sido sábios na construção dos hábitos familiares? Será que temos sido sábios nas coisas que temos dedicado tempo dentro de casa? Como estamos com a nossa sabedoria em relação aos diálogos? Precisamos pedir a Deus sabedoria para agirmos dentro de casa. E Deus vai nos dando sabedoria para os momentos familiares. Será que você tem tido sabedoria em reservar momentos de privacidade na sua casa? De guardar a sua família, de ter momentos de dedicação exclusiva? Será que você tem tido a sabedoria, o prazer de estar protegendo a sua casa na mesa, ao jantar, nas refeições? Ou será que as refeições têm sido, embora familiares, individualistas? Será que estamos ali na mesa, de frente para o cônjuge ou para os filhos, mas apenas preocupados no celular? Precisamos pedir a Deus sabedoria para cada momento dentro da nossa família. Precisamos de momentos de privacidade, momentos só para o casal. Precisamos de sabedoria para momentos de lazer. A vida é tão puxada, será que você tem reservado momentos de alegria, de prazer, momentos que você não vai fazer nada, vai estar somente com a sua família? Precisamos de sabedoria no dia a dia, precisamos de sabedoria, momentos de espiritualidade em família. Precisamos pedir a Deus isso também. Deus, me dê estratégia. Você que é marido, Deus, me dê estratégia para que a gente tenha um culto familiar, pelo menos algum momento da semana, que a gente pare tudo e glorifique o Teu nome. Nós cantemos uma canção infantil que seja para estar com as crianças. Tenham momentos de espiritualidade em família. Não tenham espiritualidade apenas na igreja. Se estamos falando de resgatar valores, precisamos ver que a família é sagrada, que a família é abençoada, foi feita pelo próprio Deus. Portanto, Deus precisa estar presente através da nossa coerência de vida. Porque aquele que se diz cristão, ele é cristão em todo lugar. Ele é cristão na igreja, mas principalmente em casa. Ele adora o Senhor na igreja, mas ele louva a Deus na sua casa. Ele agradece ao Senhor na igreja, entrega os seus dízimos, mas ele é fiel à sua esposa, ao seu marido, é um filho obediente. Momentos de espiritualidade em casa. Sabedoria. Você quer que o seu amor aumente dentro de casa? Peça a Deus sabedoria para administrar o tempo. Como você tem administrado o seu tempo em família? Em qual prioridade está a sua família? O que você tem feito em benefício da sua família? Que possamos orar por sabedoria. Sabedoria nos diálogos, nos momentos, no tempo. E sabedoria e percepção para lutarmos contra os inimigos da família. Lutarmos contra as oposições, os inimigos do casamento. Precisamos trabalhar firme. Precisamos levar o sustento para dentro de casa. Mas será que o trabalho não está em excesso? Será que o lazer não está em excesso? Será que a religiosidade não está em excesso? Porque religiosidade é diferente de espiritualidade.
e nós precisamos cuidar da espiritualidade. A gente precisa sim se dedicar à igreja, se dedicar à obra do Senhor, mas tudo com sabedoria e percepção. E a nossa família sempre tem que estar na mais alta prioridade da nossa vida. E para fechar esse tema da oração, abra lá em Filipenses 4:16. Por favor, Filipenses 4:16. Perdão, Filipenses 4:6. Diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém? Quantos querem ter uma vida de paz? Então orem. A gente quer ter paz, a gente quer viver bem, mas a gente às vezes não dedica tempo à oração. E Paulo fala: olha, meus irmãos, não se preocupem demais com as coisas. E Paulo estava preso, ele tinha muitos motivos para se preocupar. Mas ele fala: olha, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes, ao invés de ficarem ansiosos demais, façam para Deus conhecidas as suas petições. Quer viver uma vida de paz? Ore ao Senhor. Quer ter mais paz em casa? Ore mais. Dedique-se mais à oração. Chame a sua família para orar mais. Gaste tempo em oração. É impossível vivermos a vida cristã sem oração. É impossível vivermos uma vida de paz em família se não resgatarmos essa disciplina espiritual, que é a disciplina da oração. Pastor, meu, tem problema demais, apresenta para o Senhor. Paulo diz que tudo seja conhecido diante de Deus em oração e súplicas. Amém? Que oremos mais em família, em nome de Jesus. Um outro princípio que precisamos aprender e extrair, e que Paulo traz de forma tão maravilhosa, que é a humildade e a cooperação mútua dentro da família. Aonde a gente pode ver isso? No capítulo 2, nos versículos de 1 a 11. Eu vou ler rapidamente e você me acompanha aí. Diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação em amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse trecho, uma das mais belas narrativas acerca da pessoa de Jesus. É uma
narrativa surpreendente, mas presente em toda a Bíblia. Esse conceito que fala da humildade de Jesus. O Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que estava e vive em glória, o Deus que desde a eternidade, onde não há início, desde sempre desfrutava de glória, poder, comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito Santo, a Trindade naquele seio poderoso de bênção. Deus, esse Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se esvaziou de si mesmo, se fez carne, se fez como aqueles que ele tinha feito, se fez como criatura. Deus, Jesus, ele veio, não somente se esvaziou de sua glória, não somente se fez carne, mas se fez obediente, submisso à vontade de Deus, se fez servo. Esse Deus que conhece cada estrela dos céus e a chama pelo nome, ele lavou os pés das criaturas que ele mesmo fez. Ele veio servir, ele deu a sua vida, ele morreu de forma vexatória, ele morreu pregado numa cruz por amor. E Paulo fala: tenham em vocês o mesmo modo de pensar que Cristo teve. Cristo veio servir. E às vezes, em família, nós vemos tanta competição. Nós vemos, às vezes, um querendo ser melhor que o outro, um competindo por qual conta vai pagar. Ah, não, aí não tem competição não, né? Um competindo por quantas contas a menos vai pagar. Mas a gente está lá tantas vezes com orgulho, com arrogância, nos achando melhores que o outro. Talvez filhos se achando melhor que os pais. Meu pai não sabe de nada. A esposa que talvez olha para o marido que ainda não é convertido e se acha melhor, ou o contrário, o marido em relação à esposa. Mas não, meus irmãos, nós precisamos servir. Como cônjuges, como filhos, como membros de uma família, nós precisamos cooperar mutuamente para o serviço da família. Todos têm um papel importante dentro de casa. Como você tem exercido o seu papel? Como você tem exercido o seu papel de ajudar a que as coisas continuem ou fiquem bem? Nós precisamos humildemente imitar a Cristo e servir uns aos outros. Deve haver alegria no servir. Deve haver prazer no serviço da família. Sabe, talvez você está com muita raiva de lavar a pia, né, quando você chega tarde de casa. Mas encontre alguma forma de ver prazer nisso, de ver a sua esposa feliz, né, de encontrar satisfação em servir. Na Bíblia nós vemos que grande é o que serve, não o que é servido. E Paulo vai dizer que após a sua morte, a sua humilhação, Deus exaltou a Cristo. Você quer encontrar satisfação? Sabe, uma maneira de você ser verdadeiramente feliz dentro de casa? Esteja disposto a servir. Peça perdão aos membros da sua casa se você não está disposto a servir. Sabe, o homem tem um papel importante, e não é só de estar fora de casa trabalhando, mas é de servir internamente, é de conhecer as necessidades da sua esposa. Como nós podemos servir bem se não conhecemos a necessidade daqueles que estão dentro de casa? Sabe por que Jesus serviu tão bem? Não era porque a gente merecia, era porque a gente precisava. E Ele sabia que precisávamos do seu amor. Ele sabia que precisávamos da sua entrega, do seu serviço. Será que você, cônjuge, conhece as necessidades do seu cônjuge?
Será que você conhece de tal maneira a sua esposa que sabe como servi-la bem? Será que você, filho, jovem, conhece a necessidade dos seus pais, conhece os gostos dos seus pais e está disposto a servi-lo? Serviço é nobre no reino dos céus. Grande é o que serve. E essa humildade, para que ela seja plena, é necessário muitas vezes transparência, vulnerabilidade, você se tornar vulnerável, estar disposto a se abrir, porque às vezes uma parte quer conhecer a outra, mas a outra está tão fechada, talvez por decepções, por momentos difíceis ao longo da vida, criou um muro que não consegue se abrir, mas a verdadeira humildade é aquela que reconhece as falhas, está disposta a permitir ser ajudada. Então, talvez você precise se abrir com alguém, se abrir um pouco mais com seu cônjuge, para que você consiga servir melhor, para que você seja servido também. Nós não podemos viver na superficialidade dos relacionamentos, levando a vida de qualquer maneira, levando a vida só pelo trabalho, só pelas coisas que temos que fazer. O que importa verdadeiramente nessa vida, meus irmãos, são as pessoas. Não são os bens que conquistamos, as coisas que temos, mas a forma como nos relacionamos uns com os outros. Portanto, precisamos conhecer a nossa família, precisamos nos conhecer mais, sermos humildes, como o próprio Cristo que se fez carne. E na nossa humildade vamos encontrar a glória. É na nossa humildade que vamos conquistar a nossa família. É na disposição de servir que seremos abençoados também. Amém? Então, o primeiro ponto, uma vida de oração. O segundo ponto, sermos humildes e existir uma cooperação mútua na família. E o terceiro ponto, estarmos alegres constantemente. É o famoso alegrem-se no Senhor. Nós vemos no versículo 3, no capítulo 3, versículo 1 de Filipenses. Paulo diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Precisamos viver uma vida de alegria. Assim como vamos semear oração, assim como estaremos vivendo em oração, assim como vamos viver em humildade e serviço, precisamos viver cultivando a alegria. Precisamos viver semeando o hábito de estarmos sempre alegres. Alegrem-se em tudo. Encontrem alegria nas pequenas coisas. Encontrem alegria no que transcende as circunstâncias. Às vezes a vida está muito difícil. Existem tantas coisas difíceis, mas se alegrem mais no ser do que no ter. Às vezes nós achamos que precisamos de ter. Eu preciso ter uma televisão assim, preciso ter um emprego assim. Para que a minha família seja mais alegre, nós precisamos de ter isso, ter aquilo. Mas se alegrem por ter uma família. Se alegrem por ser casados.
Se alegrem durante os processos da vida, porque as tribulações nos tornam mais maduros, mais plenos. Alegrem-se em tudo. Alegrem-se no processo de amadurecimento. Não esperem a alegria apenas no futuro. O apóstolo Paulo, eu repito, quando escreveu essa carta, estava preso. E não existe muitos motivos de alegria na prisão. A prisão não é um dos lugares de maior alegria, mas Paulo orava, Paulo vivia em gratidão e Paulo estava alegre no Senhor. Nós precisamos saber que a nossa alegria não se encontra nas circunstâncias, que aquilo que verdadeiramente preenche o nosso coração de gozo, de paz, não está nas coisas passageiras, mas a nossa verdadeira alegria está na esperança que temos, está no Senhor, está naquele que é a nossa rocha inabalável, está em Jesus Cristo. Ele nos mantém alegres em toda e qualquer circunstância. Portanto, precisamos aprender a viver alegres. Cultivem, meus irmãos, bom humor. Cultivem alegrias, mesmo que pequenas. Valorizem as pequenas conquistas. Valorizem as pequenas alegrias. Sejam alegres em tudo. E se de tudo você não encontrar alegria nessa terra, alegre-se porque o Senhor te ama. Alegre-se porque o Senhor não te abandona. Alegre-se porque o Senhor venceu a morte. Alegre-se porque em Cristo nós não somos mais escravos do pecado. Porque o Senhor nos livrou da morte, nos levou para a vida. Alegrem-se, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Que o nosso coração se encha de alegria, que o nosso coração reconheça os grandes feitos do Senhor e que possamos desfrutar da alegria que vem dos céus. E como um último ponto desse panorama aqui tão breve de Filipenses, precisamos cuidar da nossa saúde mental, precisamos cuidar dos nossos pensamentos, e nós encontramos Paulo falando um pouco acerca disso, lá em Filipenses 4, versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Se queremos viver alegres, estar em alegria em toda e qualquer circunstância, devemos cuidar do que passa na nossa mente. Devemos cuidar dos nossos pensamentos. E às vezes, para cuidar do nosso pensamento, nós precisamos rever toda a nossa vida. O que tem alimentado seus pensamentos? Quais têm sido as fontes que alimentam o seu pensar, a sua mente? Tem gente que vive o dia inteiro vendo notícias ruins, vendo desastres, mortes, assaltos, e vai enchendo o coração de ansiedade, de pessimismo. A pessoa entra no carro, já põe naquela rádio mais tensa, né? Que se bobear sai sangue do alto-falante ali, de tanta coisa ruim que narra. Enquanto poderia colocar uma pregação no carro, um louvor, mas tem deixado as mazelas do mundo alimentarem o seu pensar, o seu pensamento. Muitas vezes o que alimenta o nosso pensamento são as séries da Netflix. Nada contra assistir, mas será que são elas que têm alimentado seus pensamentos? Será que são os vídeos inúteis do YouTube, até altas horas da madrugada? Será
Será que você não consegue desligar o seu pensamento em um momento e passa de tudo na sua cabeça? Meus irmãos, nós precisamos ter a disciplina de controlar os nossos pensamentos, de olhar para a nossa família e pensarmos sobre tudo que é amável. A gente precisa olhar para a nossa família e começar a ver com bons olhos, e começar a pensar coisas boas. Criança deixou cair um copo de vidro e quebrou, e fala assim: já pensa logo, essa criança também só faz coisa errada. Não, precisamos alimentar bons pensamentos. Às vezes o que tem alimentado a nossa mente e torna-se uma comparação maldosa da nossa família com a família dos outros são as redes sociais, aonde todo mundo posta pequenos bons momentos da vida. E aí você está passando um momento difícil, abre o bendito Instagram e só vê todo mundo bem. Mas é porque você está vendo todo mundo em um só momento, e você acaba se alimentando. Não, a minha vida não está boa, todo mundo está bem, só eu que não estou. Meus irmãos, não deixem essas coisas alimentar os pensamentos de vocês. Sabe, o que você tem buscado? Na quarta bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Fome e sede diz respeito à necessidade, e aquele que tem fome e sede, ele procura água e comida. O que você está procurando? Que tipo de alimento você está procurando para a sua família? Que tipo de socorro você está procurando para a sua família? Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. É só ela que verdadeiramente nos sacia. É só a palavra de Deus que de fato mata a nossa fome, mata a nossa sede. As coisas aqui da terra são passageiras, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se você quer ter uma vida de paz, se você quer ter pensamentos de paz, você quer cuidar das suas emoções, se alimente mais da palavra de Deus. Se você quer que a sua família tenha bons pensamentos, antes de dormir, medite na Bíblia. Ao acordar, leia a Bíblia, se encha da palavra de Deus, alimente os seus pensamentos. Acalme a sua mente. Às vezes nós estamos tão agitados, a gente não consegue parar 10 minutos sequer. A gente vai orar, mas a cabeça está cheia. Acalme a sua mente. Assuma o controle dos seus pensamentos. Pare ali por 3 minutos. Antes de ler a Bíblia, ouça uma canção tranquila, acalme seus pensamentos. Meus irmãos, nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor do seu dia. Acalme o seu pensamento, acalme a sua mente. Pense nas coisas lá do alto. Se encha os seus pensamentos com a bondade de Deus. Saiba que o Senhor tem planos de paz ao seu respeito e a respeito da sua família. Pense que o Senhor tem planos mais altos do que os seus para a sua família. Lembre-se que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Encha os seus pensamentos com as coisas lá do alto. Encha os seus pensamentos com o que é verdadeiro. E hoje em dia, com essa onda de fake news, às vezes é difícil saber o que é verdadeiro ou não. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Jesus não mente. Ele é um Deus eterno, firme. O que você tem pensado? Pense no que é honesto. Sobre a sua família, pense no que é respeitável. Pense no que é nobre.
Pense em tudo que é justo, em tudo que é puro. Pense em tudo que é amável. Às vezes nós estamos e entramos em casa, não, pense em amor. Pense em tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há. Aí no fundo, aí ó, voltou. Pensem nas coisas lá do alto. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Pense, será que isso aqui que eu estou pensando tem algum louvor? Isso é digno? Tem alguma virtude? Não, então deixa esse pensamento ir embora. E lembre das palavras do Senhor. Lembre das promessas do Senhor. Mas ainda é importante falarmos que às vezes, e se necessário for, para que você viva uma vida emocional saudável, às vezes é necessário buscar ajuda. Isso fala de humildade. Às vezes as coisas estão tão complicadas dentro de casa, tantos pensamentos maus, e existe uma doença que assola o nosso tempo, e que não podemos fingir que ela não existe, e que certamente você já ouviu o seu nome, que se chama depressão. Cônjuges depressivos, cônjuges, pais de família, que mesmo tendo tudo, por algum motivo estão ansiosos demais, depressivos. É necessário cuidar da nossa saúde emocional para termos famílias saudáveis. Essa doença às vezes ou sempre é invisível. Não é tão fácil de ser percebida. E ela, em muitos momentos, é tratada por uma de três formas, ou de três formas. De uma forma espiritual. Muitas vezes, alguém que está nessa situação precisa completamente da intervenção divina, do toque do Senhor, para trazer um novo ânimo à vida. Mas em outros momentos, é necessário uma intervenção relacional. É contar com a ajuda de um irmão, com a ajuda da igreja, é contar com o apoio dos amigos. E em outros casos é necessário uma intervenção medicinal. E em outros casos, as três soluções se fazem presente. Portanto, não despreze isso. Eu não sei o que você tem passado, mas é um tempo de falarmos sobre isso, de cuidarmos da nossa saúde emocional. Se necessário for, procure a ajuda do pastor. Pastor, me indique, pastor, eu tenho vivido um momento de extrema solidão, mesmo tendo tantas pessoas, me ajude, ore por mim, me indique algum profissional. E muitas vezes a família está tão abençoada, tem tudo, mas existe ali uma doença invisível, que é claro que o Senhor pode tratar milagrosamente, mas é necessário que a percebamos, é necessário que a reconheçamos, é necessário que sejamos humildes e que estejamos dispostos a tratar, a sermos cuidados, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, recapitulando os 4 pontos, que resgatemos esses valores, termos uma vida de oração, termos uma vida de humildade e de serviço, estarmos alegres no Senhor mesmo em meio a situações difíceis e buscarmos pensamentos bons, pensamentos que vêm lá do alto, pensamentos de paz, pensamentos de tudo que é verdadeiro, respeitável, justo,
santo, puro, amável, de boa fama, se há virtude e louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Amém? Vamos orar? Você pode se colocar de pé? Falamos de oração, então coloque a sua família como alvo dessa oração nessa noite. Você sabe, mais do que ninguém, só não sabe mais do que o próprio Deus, o que tem acontecido na sua casa, o que precisa ser corrigido, quais valores precisam ser resgatados. Mas se tem alguém aqui muito interessado em ver a sua família próspera, feliz, é o próprio Deus. O Senhor Deus, Ele está na família, Ele está no casamento, e Ele quer abençoar a sua família nessa noite. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Deus, obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua misericórdia. Ó Deus, colocamos as nossas famílias diante do Senhor. Deus, o Senhor conhece o nosso dia a dia, o Senhor conhece as nossas lutas, o Senhor conhece, Deus, nossos filhos, pais, cônjuges. Deus, e todos nós precisamos de Ti. Deus, passamos momentos de alegria, mas passamos momentos de luta, passamos momentos de dor, passamos momentos de luto. Mas o Senhor, Teu nome é também Consolador. E eu te peço que nessa noite o Senhor console o coração daqueles que precisam do Teu consolo. Que nessa noite o Senhor abra os olhos e derrame sabedoria àqueles que precisam. Porque a Tua palavra diz que o Senhor dá sabedoria àqueles que pedem. Que o Senhor faça de nós verdadeiros cristãos dentro de casa. Cristãos que oram, que intercedem pela nossa família, cristãos que colocam tudo diante do Senhor, que possamos unir a nossa família em oração. Que o Senhor faça de cada um aqui presente pilar na nossa casa, na nossa família. Que o Senhor faça de cada um aqui presente um missionário do Senhor nos lares. Que o Senhor renove a alegria, que o Senhor renove o ânimo, que o Senhor traga nova esperança. Aquele que entrou aqui desesperançoso, seja cheio nessa noite do Teu amor, seja abraçado pela Tua graça, seja alcançado pela força que vem de Ti. Aquele que não encontra mais alegria, que veja que a alegria está no Senhor, que a força está em Ti. Ó Deus, que o Senhor é maravilhoso demais. Quebra, Pai, o nosso orgulho, quebra a nossa vaidade, quebra a nossa arrogância, que possamos ser humildes, servirmos um ao outro em amor, que possamos nos dedicar mais à nossa casa, que possamos ter como prioridade da nossa vida o amar a Ti acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e encontremos esse próximo na nossa família. Que possamos olhar para nós e que o Senhor possa fazer aqui da Lagoinha Ribeiro de Abreu, de cada irmão aqui, famílias fortes, famílias abençoadas, famílias perseverantes, famílias que não desanimam, pessoas que lutam pelo casamento. Ó Deus, em nome de Jesus, é o Senhor quem faz, e o Senhor que começou a boa obra há de completá-la para a Tua glória. Portanto, nos fortaleça, nos aviva, nos traz esperança, um ânimo novo e famílias abençoadas e cheias do Teu Espírito. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus.